perguntar o seguinte, sobre esse futebol do Flamengo. Ontem ganhou de 3-0, fez boas jogadas, mas não é um futebol bom o que o Flamengo mostra no começo de temporada com o Tite. Sei que é um começo, sei que não dá pra se basear nisso, não tem nenhum clube do Brasil jogando espetáculo, só que pro rubro-negro eu acho que pesa um pouco mais, porque ele já tá revoltado com o que ele viu no ano passado. Um time repleto de estrelas, que não jogou nada, que parecia acomodado, que em muitos jogos parecia sem vontade. Então, quando chega o Tite, o rubro-negro falou, caramba, agora vai melhorar. Então, esse começo de ano pro torcedor rubro-negro era aquele negócio, eu vou ver meu Flamengo jogar de novo. E ele não tá vendo. É uma decepção ou você acha que o Tite vai fazer esse Flamengo crescer? É uma decepção de quem vive numa realidade paralela e acha que o Tite é o Mago Merlin, que ele vai chegar lá e plim com a varinha de condão lá e tudo vai ficar maravilhoso. Não é assim, a remontagem de um time leva tempo. Ele precisa de tempo para trabalhar, para fazer com que o time evolua, ele está fazendo algumas experiências. Então você tem esse otimismo? Não é questão de otimismo, é questão de realismo. A montagem de um time não é de uma hora para outra. Acontece em etapas. E esse Campeonato Carioca é uma pré-temporada do Flamengo. Você olha, o Grêmio ontem empatou com o São Luís de Juí, né? Foi? Quase perdeu. Foi. O São Paulo perdeu para a Ponte Preta, 2-0. O Bahia perdeu do... A Ponte Preta, o Bahia perdeu. Lá pro River. Todo o time completo, talvez todo mundo acabou. Bahia perdeu, né? Com todo esse time do Bahia, Rogério Ceni, Everton Ribeiro, etc e tal. O Grêmio quase perdeu para o São Luís de Juí. O São Paulo perdeu a Ponte Preta, que brigou para ir para a terceira divisão. O Palmeiras foi derrotado pelo São Paulo na semana passada lá na Supercopa, né? O Corinthians está na zona do rebaixamento. O Inter tropeçou outro dia contra o último colocado. Exato. Então, assim, por que isso está acontecendo? Porque são times de começo de temporada. Alguns realmente estão numa situação muito crítica, é o caso do Corinthians. Aí, pelas razões que já discutimos aqui no programa. Agora, o Flamengo não está tomando gol. O Flamengo tomou um gol no Campeonato Carioca. E foi com o time lá dos garotos, e por conta de uma falha individual grave do Gabriel Noga, o zagueiro lá, que foi até emprestado para Leixões de Portugal. Ele cometeu um erro crasso, aí saiu o gol lá do Nova Iguaçu. Mas o Vasco quase marcou, o Botafogo, assim, houve momentos ali que você percebe que o time ainda concede algumas chances que não deveria para o adversário, mas a bola não entrou. Mas ontem teve bola na trave, mas a bola não entrou. O time do Flamengo não toma gol. Isso é a cara do Tite. O que ocorre é que muitos torcedores só veem o jogo do seu time. Né? Então tem muita gente na torcida do Flamengo que não conhece bem o Tite. Acha que o Tite era o quê? O Tite é isso. Ele vai montar um time pela defesa, um time seguro, para não sofrer muitos gols. Ele falou na coletiva outro dia, perder poucos jogos, vai ter vitória de 1-0 e tudo. Eu acho que aí depois de um certo tempo ele vai tentar avançar. Isso é em etapas. Por exemplo, chegou o De La Cruz. De La Cruz é um ótimo jogador. Esse é o grande questionamento. Grande contratação. É que ele não joga na posição dele. Agora, ele está tentando encontrar qual é a posição do De La Cruz. O torcedor do Flamengo sabe qual é a posição do De La Cruz? Quantos jogos do River Plate esse torcedor do Flamengo que reclama ele viu do De La Cruz? O De La Cruz joga em diferentes posições. Agora tem que ver como é que ele vai se encaixar nesse time, com esses jogadores, com o Gerson, com o Arrascaeta, com o Pedro, com o Gabriel, com o Bruno Henrique, com o Cebolinha. Então ele está buscando. Ontem o De La Cruz jogou mais livre, mais centralizado, porque tinha o Luiz Araújo e tinha o Bruno Henrique. Mas em outros jogos ele está fazendo lado direito. O Tite está tentando encontrar a melhor maneira de aproveitar esse jogador. Mas só a entrada dele é uma entrada importante, mas que já muda bastante. Mas ele está desde o ano passado. Ano passado foi uma situação de emergência para tentar levar o time a Libertadores. Dava até para brigar pelo título brasileiro. Não brigou. Acho que na derrota para o Atlético ele teve culpa, porque ele escalou muito mal. Mas a derrota do Grêmio não foi culpa do Tite. Em 10 minutos os caras conseguiram tomar 3 gols. A derrota... Pelada. Então, ali o balde da banana foi acionado e aí não tem técnico de controle. A derrota para o Santos foi na conta do Gerson. Uma expulsão rigorosa, mas ele podia ter entrado naquela, sabendo como são os árbitros e o VAR no Brasil, foi expulso no primeiro tempo. O Flamengo teve atuação comprometida, né, naquela oportunidade. Em Brasília, né? A derrota para o Santos em Brasília. Santos que foi rebaixado, o Flamengo perdeu para o Santos, jogando como mandante. Né? Perdeu o jogo pro Grêmio daquela maneira. E perdeu para o São Paulo ainda no final, jogando uma partida ridícula na última rodada. Foram 4 derrotas. 4 derrotas. Então o Flamengo poderia ter brigado com o Palmeiras pelo título na última rodada, não fosse o que aconteceu. Para mim, na conta do Tite, vai a derrota para o Atlético Mineiro. Escalou muito mal. Ali foi o jogo que o Mateuzinho fez lambança no primeiro tempo, ele botou o Wesley e fez lambança no segundo tempo. Mas, assim, eu acho que é um processo. Né? Já tem bolas paradas, já mais bem elaboradas, como a jogada do próprio gol contra o Botafogo. Agora isso vai levar um tempo. Não adianta o torcedor falar, ano passado foi ruim, eu quero que agora jogue muito. Você vai ficar querendo, amigo, porque não vai jogar muito de uma hora para outra. Não adianta o torcedor dar chilique, arrancar os cabelos, ficar vaiando. Não existe isso. É um time bom de uma hora para outra. Não vai.
Agora, o técnico é um bom técnico, acho que ele está fazendo o trabalho dele, tem que haver paciência, esperar e observar os progressos. Ontem eu achei já melhor. O Volta Redonda é pior que o Botafogo? Claro que é pior que o Botafogo, mas o time ontem criou situações, o jogo fluiu mais. O poderia ter feito... O Gerson poderia ter feito um golaço ali pela troca de passe. Aí entra coisas que ele pode... Essa é muito grave, com outros técnicos era igual. O Flamengo precisa ter um índice de aproveitamento muito baixo das chances criadas. Ele cria chances e aproveita poucas, perde muito gol. E ontem esse gol foi isso. O Gerson entrou cara a cara, cara, estufa a rede. Amigo. Jogadaça. Estufa a rede, dá uma pancada. Aí ele vai tentar dar a bolinha colocada. No outro jogo agora foi em Belém, o Rascaeta recebeu a bola dentro da área, enche o pé. Aí tentou um toquinho no canto, o goleiro foi lá e catou. Dá uma pancada no canto, tirando do goleiro. Isso o Tite tem que cobrar. Fala, gente, tem que aproveitar os chances perdidas. Pega lá o vídeo e mostra para os caras. Por que não chutou de outra maneira? Né? Isso tem que ser corrigido, sim. Você acha que o Tite vai ser aquele cara de defesa e jogar 1-0 ou você acha que esse time... Porque eu acho que as contratações mostram que pode ser um Flamengo para jogar, O Tite não é um técnico só de 1-0. Teve times do Corinthians que eram de 1-0, teve o time do Empatite quando ele parou em 2013 e tirou ano sabático, mas o time de 2015 não era assim e a seleção brasileira não era assim. A seleção brasileira não foi bem em Copa do Mundo por alguns outros erros que ele cometeu. Qual o time que ele jogava? Pega a escalação do Brasil na Copa do Mundo. Era ofensivo. Então, a gente falava, inclusive, aqui. O Paquetá era um dos volantes. Ele jogava com 2 pontas, com centroavante. Até a gente questionou aqui a própria convocação, que ele convocou vários atacantes e poucos homens de meio campo. Então, o time era ofensivo. Não funcionou por outras razões. Ele foi mal. Nas 2 Copas, ele foi mal. Isso é inegável. Mas esse estereótipo, o Tite é um retranqueiro, 1-0, isso é uma visão de um Tite de uma década atrás ou mais. Esse era o Tite de 2011 e 12, que o time do Corinthians também. Qual era o time do Corinthians? Que não tomava gol? As pessoas não lembram. O Cássio estava encostado lá na Holanda, cara, quando veio pro Corinthians. Ele virou um jogador histórico. Ralf e Paulinho. O Paulinho veio... O Ralf veio do Bragantino. Era conhecido. Ralf do Barueri. Barueri e o Paulinho do Bragantino. O Alessandro, lateral direito, que revelado pelo Flamengo, um jogador que estava aí. Alessandro, Fábio Santos, que era do São Paulo. Chicão. Né? São jogadores que não eram jogadores muito cotados. O próprio Castanha, depois foi para a Europa. Mas eram jogadores, assim, comuns aí, meio que refúgio até. Jorge Henrique. Jorge Henrique, ele transformou num time campeão da Libertadores e campeão no Mundial da FIFA, cara. Então, assim, aí depois, em 2015, não. Ali tinha já atraso de salário, vários problemas, o time era melhor, né? Ele colocou o Jadson na ponta direita ali, de ponta armador, foi melhor do campeonato junto com o Renato Augusto. Agora, ele teve uma dificuldade inicial. Como é que ele encaixou o Jadson e o Renato Augusto? Ele tinha 2 meias. Até que ele arrumou uma posição para o Jadson. O Jadson se adaptou, mas não foi assim. Levou um tempo. Aquele time do Corinthians, se você pegar o desempenho de 2015 durante o campeonato, ele vai evoluindo muito ao longo do campeonato. E isso acontece mesmo com os problemas financeiros do clube e os atrasos de pagamento. Os jogadores falavam isso em entrevista. Estão devendo não sei quantos meses. Acontecia, falavam abertamente. Então, acho que tem que ter paciência e entender que o Tite não é o Jorge Jesus. Ele não é o técnico dos sonhos desse torcedor iludido que acha que... Agora, ele monta times competitivos. Ele pode montar um time competitivo no Flamengo. E acho que só o fato dele já melhorar o desempenho defensivo já é um progresso significativo para quem no ano passado tomou 4-1 do Fluminense na final do Carioca, 4-0 do Bragantino, 3-0 do Cuiabá, 3-0 do Atlético Mineiro, tomou 2-0 do Maringá. E aí eu estou falando de jogos com o Vitor Pereira, com o Sampaoli, com o Tite, inclusive, Atlético Mineiro, né? E com o Mário Jorge. Esse time tomou de 3, de 4 no passado, de equipes inferiores, perdeu 20 jogos. 20 jogos. É muito jogo. 4 com o Tite, 16 com outros treinadores. 20 jogos o Flamengo perdeu. 20 jogos, já tinha mais de meio turno do campeonato. Com o Tite não vai perder 20 jogos. Não vai perder 20 jogos. Então, assim, isso já é um sinal evidente. As coisas estão... Só que os progressos, eles são meio lentos. Agora, o cara chega lá, quer ver um show de bola, não vai ver, amigo. Não vai ver um show de bola. Eu tenho mais uma visão de torcedor. Eu achava. Eu realmente não sou da análise tanto quanto vocês. Eu achava que eu ia ver o Flamengo esse ano, vai começar melhor. Vai ganhar de goleada. Você tá vendo porque a gente tá falando dos atletas, né? Porque a gente tá falando do time De La Cruz, Arrascaeta. Por que não foi goleada ontem? Foi 3-0. Porque perdeu o gol. Por que não foi 6-0? E era o time do Felipe Maestro. Goleada, eu considero 3-0 goleada. Tá? O time do Felipe Maestro, ele tomou uma goleada quando ele treinava o Bangu, o Paulo Souza era o técnico do Flamengo, foi 6. Porque ele tenta jogar um jogo jogado. Não dá, cara, com o elenco que você tem. Você viu os dois lances no começo do jogo? 2 contra-ataques. O gol que o Gabriel não faz, o gol que o Gabriel faz. Como é que você, com 7 minutos, com volta redonda, você está tudo no campo campo de ataque, dando aquele campo todo do Flamengo? Aí, Pirada, aí eu gosto das coletivas. Aí o Tite fala assim, ó,
O Felipe Maestro é um É claro, pra ele é ótimo. Ele é ótimo, pô. Lógico. Você diga, pai, que cascata do caralho. Não, o Felipe Maestro, olha, pá. lógico. O zagueiro dele dominando a área, chegando a Rascaeta, chegando os caras. Deixa ele aí pro ano que vem. lógico. Peco de novo. Pra ele foi. Não, fica... E não foi mais, porque os caras perderam muito gol. Você viu na coletiva, Bruno, tô falando? Não, o Felipe Maestro, pô, parabéns, que coragem, corajoso, promissor. Eu digo aí, pá, tem que continuar trabalhando pra ele meter mais caro. E teve assim, teve o lance do gol perdido, o lance do gol do Gabriel, aí depois o Volta Redonda deu uma recuada, protegeu a defesa dele ali, protegeu a área dele. Vinha, movimentações importantes no Flamengo, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração, para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, também deixe seu like. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, tem muita informação importante. A primeira delas, Matias Vinha, novo reforço do Flamengo, vestirá a camisa 17. Um anúncio aconteceu de forma oficial pelo próprio Fla nessa sexta-feira. Esse número pertencia ao Matheus Gonçalves, o meia topou liberá-lo para o lateral uruguaio. Bora falar agora sobre o SBT, que quer ser o rival da Globo em relação aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Passa a valer um novo contrato. O contrato atual da Globo se encerra no fim desse ano. Importante contar que a emissora do Rio de Janeiro já fechou com os clubes da Libra, alguns dos clubes mais populares do país, mas ainda restam 10 ou 11 clubes que pertencem ao Forte Futebol que estão sem nenhuma emissora fechada. O SBT, em parceria com a Warner Bros., fez proposta oficial para a Liga Forte. Há também a concorrência de outras 5 empresas, incluindo a Globo. Sem que tiver qualquer novidade sobre esse tema, conto para vocês. Combinado? Bora falar sobre mudanças no Flamengo. Elas começaram a partir da ida de Juan para a CBF. O ex-gerente técnico do Flamengo aceitou o convite da Confederação Brasileira de Futebol e desencadeou uma série de outras mudanças. Luiz Carlos, que era o gerente das categorias de base, acaba de se tornar o gerente do time profissional. A avaliação do trabalho dele é bastante boa. E aqui vem uma novidade importante. Gabriel Skinner, primo do BAP, foi demitido pelo Flamengo. Ele era supervisor de futebol do Fla desde 2019 e só se manteve durante todo esse período como funcionário do Flamengo, apesar do trabalho bastante ruim, porque era primo do BAP, um dos homens mais importantes dentro da hierarquia do Flamengo e até bastante tempo atrás, braço direito do presidente Rodolfo Landim. Nicola, mas como é que o primo do BAP foi mandado embora? O que isso significa? O que isso representa? Pode significar uma separação entre Landim e BAP. Você sabe que o Landim é presidente somente até o fim desse ano e o BAP tinha a intenção de ser o candidato à presidência pela situação. Ao que parece, essa situação não será disponibilizada para o BAP. Rodrigo Dunche é quem deve ser o candidato da situação. O BAP rompeu com o Landim e acabou sobrando para o Gabriel Skinner, que tinha a fama de sair para baladas com jogadores, algo nada aceitável para um supervisor de futebol. E aí, só para arrematar, Fabinho Soldado era outro membro desse departamento de futebol que deixou recentemente o clube de gerente do Flamengo no time profissional. Ele virou executivo de futebol do Corinthians. Na minha opinião, o Flamengo precisa ter um executivo de futebol de primeira linha, um dos melhores do mercado. O Flamengo não busca os melhores reforços, precisa ter também um executivo de futebol de primeira linha, mas não tem sido assim há bastante tempo. Bora mudar de assunto e falar sobre Alexandro, lateral esquerdo dos mais interessantes, 33 anos de idade, vive os últimos meses de contrato na Juve, a Juventus. O vínculo se encerra em junho e ele já pode assinar um pré-contrato. Queria contar para vocês que o Alexandro tem ou passou a estar na mira do Internacional de Porto Alegre. O Alexandro foi especulado recentemente no Flamengo, imagino que essa negociação dificilmente vai acontecer, até porque o Fla já contratou o Matias Vinha e tem o Ayrton Lucas como seu titular. No Palmeiras, Piquerez e Vanderlan também imaginam chance pequena de o negócio avançar. O São Paulo precisa de um lateral esquerdo, conta só com o Wellington, mas a negociação, imagino, seria um pouquinho mais complicada por causa das cifras. Alexandro, que ganha na Juventus 2 milhões de reais mensais, certamente precisará baixar essa pedida para que possa se mudar para um clube brasileiro, mas cara, super interessante. Dá uma olhada no perfil dele. 9 temporadas de Juventus, mais 4 anos de Porto. Antes havia jogado no Atlético Paranaense e no Santos. Queria saber se cabe no seu time do coração. Use espaço para comentário e avalie, beleza? Bora falar sobre Copa do Brasil, que aumentou os prêmios pagos para participação dos times nessa temporada. Copa do Brasil, que já era o torneio mais
que mais rendia entre as competições nacionais, melhorou ainda mais sua condição, 5% de aumento em relação ao ano passado, valor maior até do que o crescimento do IPCA, que ficou em 4,62%. Dessa maneira, um time de Série A que tiver participado de todas as fases e acabar se sagrando campeão pode embolsar até 96 milhões de reais. Saudações rubro-negro, né? Tava falando aqui com o microfone mudo, né? Acabei não percebendo. E já comente aí, rapaziada, o que você achou das informações do nosso Mengão, né? Comente aí, deixa a sua opinião que é muito importante. O Flamengo, né, que tá precisando de um lateral direito, né, da posição. Tem o Wesley, tem o Varela ali, mas são jogadores que não estão conseguindo dar conta do recado, né? Então, quem seria o nome ideal para vestir a camisa do Mengão em 2024? Comenta aí, deixa a sua opinião que é muito importante, né? Qual desses jogadores aí do futebol sul-americano, ou jogador do futebol europeu, que vocês gostariam de ver vestindo a camisa do Mengão na próxima temporada, né? Se especulou muito aí em Advíncula, né? Jogador do Boca Juniors, mas até agora não temos mais informações do que pode acontecer. Mas seria um grande nome, né, para vestir a camisa do Mengão. E eu quero saber a sua opinião, torcedores. Comente aí, deixa a sua opinião que é muito importante. E lembrando, rapaziada, tem um botão vermelho aqui embaixo com o nome inscreva-se. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, deixa o seu like no vídeo. E lembrando, no vídeo passado não conseguimos bater a meta de 100 likes, mas nesse vídeo eu tenho certeza, porque eu conto com a sua ajuda, com a força da nação, que a gente vai conseguir bater a meta de 100 likes nesse vídeo, beleza? Então já chega, já amassa o dedo no like, deixa muito like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Se Deus permitir, amanhã voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.